Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre corrente elétrica, agora nós vamos continuar a matéria. Na aula passada nós vimos que a corrente elétrica é a razão da quantidade de carga que passa por uma seção em um determinado tempo. Aí nós vimos que essa formulazinha dada por I é igual à quantidade de carga dividido pela essa variação do tempo, quantidade de tempo. Então, sabemos que a corrente elétrica é a passagem dos elétrons pelo material condutor. Essa corrente contínua, essa corrente de passagem, essa passagem de elétrons pelo um condutor, damos o nome de corrente elétrica. Só que quando os elétrons estão se movimentando pelo um condutor, eles vão encontrar outros átomos, outras partículas. E essas partículas vão começar a chocar umas com as outras. Como vocês podem observar, elas estão se movimentando nesse sentido, ó. Sempre nesse sentido, o contrário do campo elétrico que vem no sentido da direita para a esquerda. Observe que eles vão em todas as direções. Como são muitas partículas, muitos elétrons, eles vão acabar chocando-se um contra os outros, o que impedirá a sua passagem livre de uma seção até a outra. Então, acontece que esses choques com os próprios elétrons e também com os átomos do material condutor, eles vão gerar uma resistência. E é isso que chamamos de resistência elétrica, esses choques na passagem desses elétrons. A partir desse processo, podemos determinar a resistência de um material condutor, fazendo a diferencial de potencial pela quantidade de corrente elétrica. Vamos ver aqui a primeira lei de Ohm. Como vocês podem observar, aqui nós vamos ter a primeira lei de Ohm. O que é a primeira lei de Ohm? Nós temos o resistor do material, ele vai ser a razão entre o diferencial de potencial ou de tensão elétrica ou de voltagem dividido pela corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica. Bom, então vai ser essa razão. Quanto maior a tensão e menor a intensidade da corrente elétrica, maior vai ser a resistência, né? Então, a razão entre o diferencial de potencial e a intensidade da corrente elétrica vai resultar no resistor. Você ainda pode rearranjar isso aqui para ficar nesse formato. A tensão elétrica. Bom, então nós temos aqui o U é o diferencial de potencial, indicado por V de voltagem, unidade de medida dele. O I é a intensidade da corrente elétrica, como nós vimos na aula anterior. A unidade de medida é amperes. E, por fim, nós temos a resistência elétrica, indicado por R, e a unidade de medida dele é o ohm, ômega. Bom, vamos resolver alguns exemplos para vocês verem o quanto é bem fácil trabalhar com esses cálculos. A formulazinha é bem simples. Agora, o que a gente tem que prestar bastante atenção é na interpretação da questão, né? 90% da questão é interpretação, o restante são cálculos matemáticos para desenvolver e chegar até o resultado. Aqui nós temos o seguinte, ó. Determine a diferencial de potencial DTP, que deve ser aplicada a um resistor de resistência 6 ohms, para ser atravessado por uma corrente elétrica de 2 amperes. Então, nós vamos tirar os dados. Nós sabemos que precisamos de resistência, a tensão ou diferencial de potencial e a corrente elétrica são os dados que eles vão dar na questão ou perguntar. No caso aqui, é de resistência. Ele diz que uma diferencial de potencial aplicada a um resistor. Então, ele está dando o valor do resistor, resistência, né?
de 6 ohms. Então, 6 ohms. A diferencial de potencial, que é o U, não deu, ó. Então é o que ele quer saber. E por fim, a intensidade da corrente elétrica, que é 2 amperes. Agora basta aplicar na fórmula. Vamos lá. Resistor é igual a unidade de tensão dividido por I. Então no caso aqui nós vamos ter o que? Nós vamos ter 6 igual a U dividido por 2. Multiplica meio pelos extremos, a gente tem U é igual a 12, ou seja, 12 volts. Essa é a unidade. Então, acabamos de determinar a diferencial de potencial nessa questão. Nós vamos à segunda questão. Observe que, dependendo da questão, nós vamos encontrar um dos três valores. Aqui nós temos o seguinte, ó, um chuveiro elétrico é submetido a uma diferencial de potencial de 220. Então, eu já tenho o 220 volts, sendo percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes. Então, o I, 10 amperes. E, por fim, qual seria a sua resistência? Então, você quer saber o R. Olha só, como é bem simples a gente determinar os dados. Agora é só jogar na fórmula. Resistor é igual a diferencial de potencial, que é o U, fica em cima, 220, dividido pela intensidade da corrente elétrica, que é 10. Divido aqui, 220 por 10 vai dar 22 ohms. Bem simples. Vamos ao terceiro exemplo. Nos extremos de um resistor de 200 ohms, aplica-se uma diferencial de potencial de 24 volts. Qual seria a corrente elétrica desse resistor? Então, ele quer saber qual é a corrente elétrica. Então, o que nós temos? Nós temos o U, que é 24. Nós temos a diferencial de potencial. No caso aqui, ele já deu 24. Nós temos o resistor, 200 ohms. E nós queremos saber a intensidade da corrente elétrica. Joga na fórmula, nós vamos ter 200 ohms é igual a 24 dividido por I. Por se tratar de meio pelos extremos, vamos multiplicar. Aqui não tem número, pode colocar 1. Vai ficar 200 I igual a 24. Passa dividindo. Nós vamos ter I igual a 24 dividido por 200. Aqui nós vamos ter 24 dividido por 200 é um número menor. Observe. Então eu vou... Então 24 dividido por 200 vai dar 0,12 amperes. Observe que é bem simples esses cálculos, né? Basta aplicar na fórmula e interpretar a questão e aplicar na fórmula.